Assim, não tô usando muito creme, 2 batonzinhos é baratinho, depois eu vou tentar comprar um alicate 777. Não vou usar aquele perfume baratinho também, tem um cheio que ainda dá bem ainda. Não vou passar nem vindo pra cá, vou usar aqueles desodorante de erva doce. Tem 2 inteiros ainda, comprar algumas coisas de limpeza esse mês. Vou pegar logo esse conjunto que o top tá na promoção e eu não quero ficar sem a calça. Achei muito bonito o vermelho, mas eu quero mais o verde. Então, e vou comprar e deixar guardado, né? Depois seria mais pra frente fazer exame de vista, eu queria fazer uma tomografia da cabeça, uma panorâmica, uma de abdômen total, exames de sangue, ver essa coisa do meu dedo, eu queria fazer laser no meu rosto. Seria estar trabalhando e ver como eu ia diluir isso. E cuidando do cabelo, depois que clarear, entre selagem, mas é um preço acessível se estiver trabalhando corretamente. Partindo do pressuposto que eu vou estar bem, né? Eu tenho que ter reservas. O meu peito tá vencido. Meus dentes, se acontecer alguma coisa, é uma fortuna um canal, é 1.200. Depende de qual dente, de que tem 3, 2, negócio de raiz, tá de 800 a 1.200 um dente. Muita coisa. Isso sem adquirir nada para dentro de uma casa, vivendo como eu tô vivendo, né? Quando você pensa em adquirir, mudar, é problema não mudar também é, e eu precisava das coisas que eu tenho direito. O que vira herança em tempo, né? Quando fazem o que fizeram, caso realmente fosse para te ajudar em algum momento na vida. E não deixar problemas gravíssimos a resolver. Conseguiu, né? Obrigada a você. Queria você colocou os dois lá? Ah, tá com ele, é que ele saiu. Tá joia. Joia, querido. E então seria isso, né? Eu tenho então aquelas blusas largas, vou usando aquelas blusinhas larguinhas em casa, uma hora ou outra eu boto também. Mas essas mais justinhas que eu não gostei de tantos, não fiz tantos, que é abrir um leque, né? Eu não tô contando com algumas em termos de procura de personal, no máximo 2 horas, se a Sheila não vier, a Lu ficando com a outra malhando e as duas, né? Já seria de bom tamanho. A outra que falou procurar, vi ela lá hoje, contando para as meninas o negócio da outra que tava lá, que trem de novo, que ela foi enganada. Ai, eu não quero, não tem condição de atender 3. E mas lá depois cai muito rendimento, muito mesmo. Então essas coisinhas, né, de higiene, vai comprando uma coisinha ou outra, mas praticamente isso, eu lavo tudo com detergente. Tem aquele dia que eu fiquei em casa ainda, nem pra fazer a mão, nem pra passar o detergente no banheiro, pego a buchinha no pé e passo no chão assim, pra dar aquela lavada nas paredes. Não é sujo, mas não é limpo, tem umas coisas que vão sujando lá e não melhora muito mesmo. Lavo um segundo aquele banheiro, aquilo lá é não espaço, não uso quase nada. Aí esse mês eu vou botar o gás, né? Aí eu compro as 3 calcinhas logo para ter pelo menos 3 a mais de biquíni. Queria que fosse maior, mas eu espero estar mais magra. Vamos ver se eu vou finalizar nesses remédios, eu espero que sim. Né? O que são manutenções, né? E não pode ser tirado tudo assim, mas vamos seguindo essa coisa, né? Olhando o meu corpo, né? O que é depois conseguir uma hora ir numa praia. O mesmo biquíni num cantinho, num dia que ninguém veja aqui, o que é usar aquela partezinha de fora lá mais, né? Pessoal alugar a casa, nem penso nisso nem tão cedo também não. Minhas pernas cheias de vaso, o que é você avaliar algumas condições, isso tudo é de menos, né? O que é sobrar vivo, o que é nascer morrendo, fala aí apocalipse, não era pra, né? O que é um dia aí ver onde eu tiro essas pintas, olhando, como olhando pela estética. Né? Aí tentar ir vivendo, ir gravando ainda as coisas aqui, retomando a gravação das gravidades. Gravidade sem gravidez, tamanha gravidade, né? Sem gravidade sustentável que não seja apontado fracasso de gravidez e não gravidez, né? Se assim a gente coloca o que virou agudos e crônicos de perpetuação e até que teoria de que, né, se o humano veio pequeno, veio grande, quem cuidou, se vem junto, vem separado, tem todo um joguete, né? Então eu vou tentar transferir as coisas mais aqui, né? Aí no mais ali comprando sabonetinho normal no mercado, eu compro uma outra caixinha daquela já que eu tô esfregando bastante, passando no corpo. Acho que ele chegou a fechar a garagem. Não. Lá na mulher, eu expliquei ela hoje, falei que você que vinha, acabei comprando outras coisas, mas ainda tem aquelas coisas todas, lá eu tô com promoção, não vou ficar atolada de creme, eu tô resto de creme, mas o glúteo, você vê onde coçando, onde os carocinhos que vai expelindo, aquele monte de estria que não incomoda, mas sem glúteo elas, né?
olhando assim, avaliando o que esteticamente implica, né? Velha, para quem olha só a cara ou não necessariamente, como as coisas se tornaram absurdamente descartados, inclusive daqueles que lhe impõem miséria e pagam de coitado. São os que, inclusive, observam riqueza e ouro numa velocidade e no outro dia já é outra fantasia. Né? Há quem justifica a cara constantemente de palhaça. Aí estou usando a cinta, lá para as 9 horas da noite eu vou sentir o cansaçozinho, já está fazendo um diferencial atrás, o totalmente quadrado. Eu me arrependi, entre aspas, depois que comeu, que chegou com farofinha, mas falou, fiz a comida fresquinha. Eu falei, não vai ser problema não. Não cortei como eu prometi, mas estava 75,5, né? Eu vou pedir o cara para trazer para mim, eu já botei os 50 na bolsa, ficou 150 em casa. Então quer dizer, dá uma margem de diferença, sem contar as coisas de limpeza, uma coisinha ou outra passar na mulher e pegar, nem que seja fosse um creme mais barato do mercado. Agora chega todo mundo, nossa, tá vindo fazer compra. Não. Eu tô vendo, não, tô comprando à vista direto, né? Aí amanhã o que quer passar é levar o meu gin pra casa, ou 2, né? Hoje eu fiquei repassando meus mix, né? Aí você pensa em tudo que você poderia ter feito, que levava com senso de humor, que vai continuar fazendo entre tantos em abertos, tantos outros, tudo que eu joguei fora. Aí aquilo que você tenta construir para fazer valer alguma conquista, alguma coisa valer a pena, os desastres que tem que apontar e que tem que resumir para ontem, porque eu acho que já, todo jeito eu estou fazendo caridade demais, né? Estão ganhando muito turismo, muito sexo livre, muito sarcasmo nas minhas costas. Eu acho que isso, regra tem que ser regra em todos os lugares. Então eu não estou gostando nem um pouco também dessa brincadeira. Então eu estou querendo finalizar algumas coisas que já me feriu o suficiente, já mudou minha rotina, já rebusco coisas que me deixaram introspectiva. Então eu quero resumir um pouco mais umas anotações que eu fiz sobre o último contato, ou o que virou. Então vou te destruir, já te destruindo, exatamente porque eu não quero ter, mas você tem que aceitar eu te bizarrar e acabou. Então que tomou proporção de ser absurdamente grave, o que eu coloquei como um fator. Então eu quero rebuscar alguns pontos, eu anotei alguns pontos e não todos, eu estou tentando fazer essa rebuscagem aqui na minha cabeça. Lógico que me fez mal várias vezes, eu senti dor na cabeça várias vezes, agora eu já estou mais ou menos legal, até porque eu já falei tudo que tinha que falar para ele e deixei tudo arquivado, né? Já que o outro celular não veio mais, o outro Facebook, o outro celular queimou, ele repetiu insanamente, ele se tornou, acho que passou muito mesmo do ponto. Se for avaliar entre o que nunca chegou perto de mim, entre as coisas, o estado de consciência que ele tinha das coisas, ele somou larguras, as conveniências, atribuiu uma liberdade que somou muita gravidade perante coisas inclusive vistas do que é a cidade dele, o país dele, perante mulheres, somada à grandeza de individualidade que eles podem passar vivendo na internet, as conveniências de não serem responsáveis, se tornarem absurdamente infiéis. Isso trouxe um somatório de questões mesmo muito graves, para trazerem panoramas mundiais de onde somos até onde mais temos que estar, entre uns estão fudendo, proliferando livremente, sem preocupação com doença, é tudo explícito, sem preocupação com estupro, né? E tem que ter matéria-prima, são genocidas de alejar e criar problemas gravíssimos que se tornam irreparáveis em qualquer cultura, e entre quem não trabalha e paga de miserável, alguém tem que pagar, então a coisa não ficou legal. Mesmo, né, eu fui a todos os pontos das regras, então retomar algumas coisas e colocar ainda essa semana, porque eu não quero mais esticar. Eu fiz um panorama de situações, eu não quero mais tocar nesse assunto, porque não tem proximidade, não se quis isso, não se preocupou com nada, e quando mostrou se tornar, colocou minha inteligência como uma condição de humilhação absoluta. Então eu só quero deixar muito claro, mais uma vez, o nível de gravidade contra a minha pessoa enquanto mulher, enquanto educadora, enquanto mãe sem ter filho, enquanto irmã, e tudo que foi me empurrado, goela abaixo. Tipo, já que eu sou novinho, eu sou um delinquente novinho, posso tudo isso aqui, ó. Tudo aqui é do meu direito sexual, é disso e daquilo, e você tem que ser, não só esperar ou ficar sem nada e ainda
se revelar estuprada e prostituída perante tudo que ele estava fazendo. É tudo muito grave, e como ele estava jogando duplamente com a coisa entre me mandar fotos, então eu quero justificar as minhas responsabilidades e impondo questões que até então ela não só foi premeditada, como induzido para ganhar sucesso nas minhas costas. Basta que tivesse escritas e situações, eu não gostei de nada disso. De nada disso. Então eu quero a coisa em todo o globo, como já mesmo está. Basta que um saiba, nós temos que entender o valor de uma singularidade que não pode ser descabida, desfeita. Quando a luta pela sobrevivência e pela eternização ela é um fator, né? Fator crucial, né? O que virou tamanha largura para colocar não só o mundo árabe, fingido muçulmano, tribal, o jogo de a quem cobrar do outro e virgem e fingir de virgem as conveniências ou os direitos que acham de ter, como que eles colocam, né? Até que prova o contrário, mesmo tendo feito isso, se não encostei, sou virgem. Que virou coisas que eram atribuídas à mulher, né? Golpe de mulher, e o que vira prostituição encapada, que se torna, sobra apontar, né? Aí vira onde está o erro, né? De aceitar, de ir do outro lado, qual é a culpa do mesmo lado? Ficam-se essas questões. Que num dado momento se passa, tem esse valor, se passou daquilo ali, podem estuprar qualquer lugar, ou faz parte daquele segredo, ou que a maioria acata, que nem segredo é escancarado, não está dentro de regras, então eles podem usar, que não tem compromisso e não afeta o corpo, não despurifica, né? Não desacata as regras, ou como é que é. Então foi nossa Deus, eu nunca vivi de virtualidade e para uma coisa que não fosse presencial, não tivesse, aí me deparei com uma nova situação que eu sei que acontecem de várias maneiras, mas então eu estou tentando engolir um pouco as coisas que eu já resumi, as coisas que eu mais calculei, as coisas que eu deixei de fazer, a introspecção e a tristeza, o tanto que passou de prazer algum, entre o que foi, então esse prazer eu também tenho direito, como avaliar esse prazer, né? Então colocar o que vira de fato 4 paredes, puta na cama e dama na sociedade, viado nas camas, na sociedade, para que fingir dos machos e para que mulheres, porque proliferam miséria, inclusive, no mundo dos medicamentos, das premeditações, de todas as coisas, quem tem que pagar por premeditado? Porque a maioria não é nem planejado, nem instintivamente naturalizado como cabível. Então temos o paradoxo da né, premeditação. Se você se mostrar inteligente, ousado e atraente, sobra-se mais um propósito. Tem que pagar o negócio, é ser velhinho, assexuado, carregar nas costas que os outros sejam, né, incapazes de heterossexuais, consagrados nas costas do fracasso do outro, que não se acredita consagrado, nem aí o jogo de crueldade, o joguete, que dos picos de ameaçar no momento ainda que eu estava a cada dia aqui totalmente envolvida com um monte de depoimentos, que trouxe, entendeu? Observar muito e dizer não só de um contexto local, que fiz um rebuscamento, né, sobre gravidades, que eles não só são coletivizadores de gravidades, como eles são negligenciadores e oportunistas enquanto bem mercadorizados e acatam a infidelidade. Em grupos fingidos casados, aliançados, muito auriferados e entre crianças. Degustações de infantis como se não obedecessem regras alguma e aquilo nunca tivesse a ver com religião e muito menos monoteísmo. Nem todos, a maioria. O meu roteiro amostrologiza até onde a coisa vai, como eles são muito bem swingados, muito ambiciosos pelas degustações prostituintes, ocidentais. Então temos aquela coisa, compramos e vendemos para quem? Prostitui de um lado, prostitui do outro, em agudos a quem crônico subsistenciar. Saúde, doença, padrão, racialidade de fato, que mesmo se compare e se responsabilize entre fronteiras o que vira, né? Mesma língua, várias línguas, quando precisa ir ouvir, inclusive, caso existisse, que nem isso é considerado, para a gente poder resumir a história, né? Quem vira vantagem das fronteiras ser o analfabeto ou desanalfabeto do outro, né? Eles têm alguns termos de português mais maior,
ou quando vão falar algumas coisas em termos de dizer que culturizam, mas quando vão ensinar uma língua também não sabem a outra, muitas coisas quando a gente olha, né? Negligências, gravidades, o que virou os profissionais das línguas com rostinho bonitinho, gordinho, nem sempre, mas muitos, né? E a quem justifica o dinheiro do turismo, acontecer uma gozada melhor que o outro. O que é camuflar de sotaque, de gíria, desdobramentos tais, que entra uma questão de cultura, existe marcas, produtos, sobrevivências locais, é tudo muito, né? Num dado momento, já resumi na minha cabeça, eu não vou sair da minha cidade. O que é sair de uma cidade? Eu não preciso sair. Uma cidade é um infinitivo de fatores, acho que são vários estados no país, a quantidade de sotaques que ele já tem, que a gente nem sabe, não faz nem sentido um dia, eu não vou ao padrão do que eu entendo, não sou foragido, não sou exploradora, não tive esse negócio de que tem que trabalhar em outro lugar, eu tenho que foragir que eu não estou cabendo, nunca existiu isso para mim. Algumas coisas aconteceram, não era problema de acontecer. Então a gente vai voltar a esses rebuscamentos. Então eu já replanejei, eu penso que as questões fiquem em função da preventiva. O que é a minha medicina e não medicina? Curativo, tem que ter saúde. A quem aponte estética corretivas, aparências, condições tais, quando, né? Chegar ao ponto da hipertrofia e todas essas coisas que implicam o que de fato nos levam a instituições multidisciplinaridades, em que momento exclusão é descabido, você não produz para todos, quando de fato olhar dos bens básicos, a casa num dado momento, se não é aluguel, é água e luz, um dia você morre, tem que passar para alguém, e tem que ser lógico, tem que se entender isso, tem que ter um padrão sustentável que entenda o que passar para manter, para reformar. Aí você se depara com uma quantidade de situações, né? Perante a lavagem de dinheiro, caso tivesse adquirido um carro, caso tivesse deixado uma casa de aluguel em algum lugar, olhar da condição de herança e como os corruptos são muito bem escolhidos, muito bem desejados, e tal dos segredos etiquetados entre os perversos e heterossexuais, ao fracasso, né, de dizer quem diz que eu não sou heterossexual e por que tem que estar não praticante, por que tem que estar repetitivo, onde está o erro, né? Que assim a gente justifica em que momento, quando falar é um filho daqui, não é um filho daqui, ou quando a revelação que eu nunca tive que cutucar a minuciosidade de Maria, um dia começa de alguma maneira, começa de um representa o seu valor consagrado, nem cheguei a tanto. Mas quando num dado momento as coisas vêm a essa condição de te convidar a justificar a verdade das coisas, né? Que monstro, quantos monstros mais, né? É algo muito triste, sabe? Mas tem coisas que, por mais que você se depara com alguma fraqueza, que você não consegue acreditar o nível de gravidade de golpe baixo. E que você não queria acreditar, queria que fosse diferente, daí achar não enxergar e que vai enfiar isso lá dentro, mas não tem como, entendeu? Mas eu passei dessa coisa na medida em que eu estou me sentindo melhor, ainda é puxado, mas mesmo que não seja agora, não tem nem 6 meses, eu posso seguir fazendo os aeróbicos na medida do possível, já vai estar tudo pago, eu quero ver meu dinheiro sobrar, o que é onde guardar, o que é começar guardando dentro de casa, né? O que vem para mim, vão me deixar até então, né? O que é pagar independente para pôr no governo? Que momento dá tempo de você queimar no seu colchão? Mas ficam com a casa, mas volta para a terra, essas coisas, né? Que aí eu vou dar uns 2 dias, vou tentar postar essas coisas aí, eu ver um pouquinho mais de música, fazer uma Europa amanhã, tentar ir no sábado também, aí devo marcar o cabelo de novo lá pro dia 29. Sei lá, logo já tá, dá pra levar. Ontem eu senti coceira na cabeça aqui. Somou cinta, somou as coisas que eu tava notando, aquela coisa de pouco, né? Eu lavo bem, já passo o gel nele todo assim. Então eu vou de novo comprar, mas eu não quero que corte tanto, eu quero continuar reduzindo. Tendo queijinho, o dia do açaí, o dia da marmita. Eu prefiro que seja marmita lá mesmo. O açaí daquele supermercado, seria tudo de bom. Voltar a fazer as aulinhas, continuar descendo e mantendo aquela coisa. Ou pelo menos a cada 15 dias fazer uma para não ter aquela falta de dobradura. Já desceu uma placa de gordura aqui maior na coxa. Visualiza aqui por baixo, mas uma torceira gigantesca aqui da bunda, a placa reduziu, das costas, da barriga, mas ainda é um trabalho puxado. Eu quero ver o que vai sobrar, né? Agora, eu não gostei. Eu humilhei na medida que eu vi muito golpe, a necessidade de estar muito junto. Eu queria, deixei tudo muito claro.
abrupto, era só a pessoa nem nunca mais aparecer, as inconveniências. Então eu vou voltar a resumir isso entre, primeiro, o que está armazenado aí, que eu acho que tem um que eu já falo, posto, aí eu acabo com isso tudo e resumo isso de uma vez. Nossa Deus, foi uma tortura, nossa Deus, onde atingi os meus 91 quilos, obesa, sentia vontade de comer um monte de leite condensado, de chorar, não conseguia trabalhar, as dores, né, eu tive contato entre chorar muito, tipo, tem que ter alguém vendo isso. Eu não vou tentar olhar só para esse lado, entre todas as coisas são constantemente monstros, eu tenho que entender até onde isso pode ser resgatado, não pode ser que seja tão mal, me sentindo culpa, só não sentia culpa de absolutamente nada. Encenou a coisa, aquela máscara caiu de uma tal maneira. Nossa, tão triste, era só assim, eu sou filha da puta, eu agradeço, foi legal, não gosto disso, não gosto daquilo. Achei muito covarde. Quando a coisa se tornou, num dado momento, eu achava que podia ser a minha vez instintiva, é a sua também. O negócio tomou uma desproporção tão descabida, uma zombaria tão grande, que eu quero levar isso para a cidade dele, para o tempo dele, para todos os... um pouquinho mais, ainda que para ele tudo é lucro, né? Ele, se não for um cu de bicho, qualquer uma novinha, qualquer coisa, e nunca foi tirado dessa questão. Agora achar que eu sou o resto de ser esculhambada e colocada na... tá achando que comi demais, sabe? Então eu gostaria que entendesse o peso dessa gravidade aí. E parece que as coisas se tornam numa largura tão tenebrosa que acho que mexer no bolso, cortar o pau, matar, né? Num momento que a gente nunca busca essas coisas, eu sempre tentava entender, né? O jogo de amores, quando a gente está de fora, os palhaços que num dia vão para a justiça, fazem indenização, no outro dia estão na cama. Eu achava isso tudo tão sério, tão descabido. Fazer tanta hora com a cara dos outros, eu nunca quis viver essas coisas. Eu entender que algumas coisas são muito sérias, implicam em muitas coisas. Então aqui estou rebuscando as coisas, os panoramas, entendeu? Então até então eu não, né? Seria uma hora botar um vestido, uma rasteirinha, teria que estar bem, entendeu? Não queria se levar ninguém pro meu quarto, nem ir para qualquer lugar descabido. O que mais poderia me acontecer, né? Muita coisa eu repararia em mim. Realmente algumas coisas foram para me ferir mesmo, me feriram. Mas eu me senti bem e não me senti independente nem doente na mão de alguém, né? Seria precisar perder um dente e não ter o dinheiro. Quando pagam de fraternalistas, distribuidores, quando essas coisas acontecem, elas são caras. Quem é que paga? E alguém tem que pagar. Quando sexualizadores são agudos e não pensam em corretivos e nem trabalham, são estupradores e utilizam ameaças e chantagens para destituir, tornar grave e achar que ainda temos que servir imoralmente, sexualmente, é horroroso. Isso é algo muito criminoso, muito criminoso. Estou muito furiosa com isso.